Vamos então, sem demora, entrar para a Palavra Santa. Hoje eu queria falar duas coisas importantes para você, que vai te ajudar bastante. Lucas, o Evangelho de Lucas, nós temos aqui uma linda iluminação do Espírito. Evangelho de Lucas, que nos dá um entendimento maravilhoso a respeito do nosso Deus. Primeiro, aqui no Lucas capítulo 6, versículo 17, irmãos, nós vemos justamente isso que eu acabei de falar com vocês. Deixa eu ler essa introdução aqui rapidamente. Lucas capítulo 6, o versículo é o versículo 17. Olha o que diz a verdade de Deus. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, da costa marítima e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos eram o quê? Eram curados. Agora, perceba, irmãos, que eram pessoas de toda a Judéia e de Jerusalém, e também da costa marítima de Tiro e de Sidom. Essas pessoas, elas vinham atraídas pela fama de Jesus. Lá onde elas moravam, elas ouviam desse homem que se levantara em Israel. Elas ouviam das suas maravilhas, da sua bondade e da sua forma tão amorosa, gentil de cuidar de todos aqueles que nele acreditavam. E tinha gente que não esperava não. Eu vou lá para conferir. Eu vou lá para ouvir essa palavra que tem mudado a vida de tantas pessoas. E elas vinham. E diz a Bíblia Sagrada que elas vinham. Eu gosto dessa palavra no versículo 18 novamente, que diz assim: os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados de suas enfermidades. Então, sempre, pessoal, nós vamos entender, a Bíblia vai deixar sempre claro, ela vai deixar sempre claro, que antes de ser curado, o povo tinha que ouvir a palavra de Deus. Isso é um princípio. Não existe mágica no reino de Deus. Nós precisamos entender que o princípio de ouvir, de entender, de ter os nossos olhos abertos, é o princípio divino, é o princípio do céu. Então, onde você vê milagre de Jesus, é um povo que aprendeu, ou tem aprendido, está aprendendo a ouvir. Então, o ouvir traz cura, o ouvir traz libertação, o ouvir traz verdade divina do alto, traz operação do Senhor Jesus. E versículo 18, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados de todas as suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele o que, irmãos? Virtude que curava a todos. Que curava todos. Põe atenção nessa palavra, que curava todos. Curava todos. Porque a primeira condição para receber a bênção é ouvir e crer. Se a pessoa está ouvindo e está crendo, ela recebe do Senhor Jesus. A bênção do Senhor se manifesta em sua vida. As pessoas queriam apenas tocar nele, tocar no seu manto, tocar no seu corpo, tocar na orla do seu manto, porque elas entendiam que Jesus irradiava saúde, irradiava poder, irradiava paz. Quer dizer, a questão é, será que esse Jesus mudou, pessoal? Será que ele não é o mesmo? Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Então as pessoas que tocavam Jesus, elas compreenderam que a bênção estava no Senhor Jesus. Elas estavam totalmente conscientes de Jesus. Então quanto mais você estiver consciente de Jesus, que é Ele, o Senhor Jesus, e somente Ele, mais irá fluir
procura favor de Deus na sua vida. Então o segredo é não tirar os olhos de Jesus, viu, pessoal? O Simão Pedro estava indo bem, caminhando sobre o mar, e não afundava, enquanto ele estava aqui olhando para Jesus. Não olhava para o vento, não olhava para as ondas jogavam água nele, mas ele não estava preocupado, estava indo. Focado em Jesus, a pessoa sempre recebe, sempre recebe, sempre recebe. O diabo trabalhou e mandou um vento, a Bíblia diz, mais forte. E ele então se assustou com aquele barulho do vento, tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento. No que ele olhou para o vento, ele começou a afundar, tirou os olhos de Jesus. O que sustenta você, quanto mais focado no seu Salvador você está. Porque o poder sai dele. Está escrito aqui. Porque saía dele o quê? Virtude. Então o poder sai de Jesus. Se você tira os olhos de Jesus, não sai mais poder. Só sai poder se você continuar firmado nele. E a batalha diabólica será sempre fazer com que você tire os seus olhos do Senhor. Põe os olhos do Senhor, põe a sua necessidade, põe a sua tribulação, põe o seu momento difícil, coloque-os nas mãos poderosas do seu Senhor Jesus e você verá que vai surgir um resultado, uma solução, e Deus enviará os recursos que você está precisando naquele momento. Aquele casal de Caná da Galileia, a coisa mais inteligente que eles fizeram foi ter mandado um convite também para o Senhor Jesus, porque ele era um casal judeu, e diz a Bíblia que Jesus tinha sido convidado com os seus apóstolos, ele foi. Só que no meio do casamento surgiu aquele famoso problema que acabou o vinho. E a mãe de Jesus foi dizer para ele, não tem mais vinho. E ele disse, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Porque aquele milagre foi o primeiro milagre de Jesus. Foi quando ele iniciou seu ministério de milagres. Mas ele não queria, eu acredito que o plano dele não era começar ali, naquele lugar, o seu primeiro milagre. Mas, porque era um casamento, e Jesus ama os casamentos, diga graças a Deus. Foi ele quem criou o casamento. Casamento é uma idealização divina, é o coração de Deus. Deus fez o homem e observou, viu que não era bom que ele vivesse só. Amém? E Deus, farei para ele uma adjuntora. Aí o homem já sorria assim. Quando a adjuntora apareceu, ele sorria assim. Felicidade dele dobrou, multiplicou, triplicou. Glória a Deus. Então, voltando, Jesus, o que aconteceu? No meio de um casamento acontece um problema. Quem estava lá? Jesus. Não é chegada a minha hora de começar a fazer milagre, mas porque é num casamento, eu vou fazer. Ele transformou aquelas 6 talhas de água em vinho da melhor qualidade. Então veja, se Jesus não tivesse ali, a festa tinha acabado, o casamento tinha terminado ali mesmo. Não tinha mais por que prosseguir com festa, que o principal elemento ali, que o vinho representa a alegria, representa uma alegria. E terminando-se a alegria, não tem por que mais ter casamento. Essa mentalidade é humana. Mas quando nós que cremos, sabemos que Jesus está conosco, podemos ir até Ele. A mãe dele, Maria, sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia que era impossível resolver aquele problema se não fosse Deus trazer uma direção, um poder e operar o milagre. É isso que Deus faz. Se o Senhor Jesus está na sua vida, se os seus olhos estão nele, você pode jogar os problemas, sua responsabilidade dele, meu irmão. O erro dos discípulos de Jesus, do povo de Jesus, é pegar esse fardo pesado da vida, com tantos problemas, dificuldade, e eles mesmos lançarem suas próprias costas e quererem carregar. Tem gente que gosta de carregar peso, já está assim, porque vão se acumulando tantos problemas, tantas tribulações, tantas aflições, daqui um dia você não aguenta mais, você está cansado. A Bíblia diz, lançai sobre ele, lançar sobre o Senhor Jesus. É para lançar sobre aquele que tem força, aquele que nunca vai se cansar com você, porque Deus não se cansa, diga graças a Deus. Então, enquanto você pensar assim a respeito de Jesus, estiver focado nele desta maneira, dele virtude sairá para resolver seus problemas. Pode aplaudir o Senhor. Jesus Cristo não mudou. Nós não podemos
acreditar nessa mentira diabólica que Jesus está distante, Jesus está mais presente do que nunca. Mas a nossa mente está nos passando a perna, nos passando para trás. O diabo está conseguindo operar uma lavagem cerebral na nossa mente e nós estamos pensando totalmente o contrário que a palavra de Deus ela diz. Vamos ver outra história muito linda aqui na Bíblia. Uma página, um capítulo seguinte, capítulo 7, Lucas capítulo 7. O versículo é o versículo 1, aquela famosa cura do centurião, do servo do centurião, perdão. Lucas capítulo 7, versículo 1, que diz assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Moribundo é aquela pessoa que já está quase indo embora, né, pessoal? Está bem fraquinha já, sem forças, situação séria. No versículo 3 diz assim: e quando ouviu falar de quem? Você percebeu? Incrível. Todas as bênçãos, antes de acontecer o milagre, a Bíblia faz questão de dizer que antes alguém ouviu falar de Jesus. Você percebeu isso? Por que Deus põe isso tão claramente na Bíblia? Para nos ensinar, pessoal. Não acontece mágica. Acontece um princípio do receber. Quando você que está passando um problema, você para olhar para Jesus e para ouvir a sua palavra, para receber dele, sai virtude dele e já começa a operação na sua vida. Já começa a manifestação do poder de Deus. Tem muita gente que, apesar de escutar isso a vida toda na igreja, não põe em prática. Às vezes você está passando um problema, você deixa para falar com Jesus no final, 1, 2, 3, uma semana, um mês depois. Como é que você vai vencer o problema? Quando você não põe os olhos de Jesus, não vai buscar dele, lá no céu, o céu está entendendo que você está querendo lutar sozinho. E o céu diz assim, o Deus diz assim, então continue sozinho, você vai ficar sozinho. E aí sozinho você não vence. Tem gente que diz, mas a minha dor de cabeça não saiu, o meu problema não resolveu, porque sozinho você não consegue vencer as batalhas espirituais. Quem tem lutado contra você é o diabo. O diabo tem uma cadeia espiritual maligna formada, construída aqui no mundo, para atrapalhar a vida dos homens, para impedir seu avanço. A única forma, irmão, de romper com essa amarração maligna é a entrada de Jesus Cristo, nosso Senhor Todo-Poderoso. Só Ele pode quebrar as cadeias, quebrar as correntes. Só Ele pode pôr em retirada os exércitos inimigos. Só Ele pode abrir todos os caminhos para você. Sem Jesus não dá. Então veja que esse centurião, ele tinha um servo, que ele gostava muito do servo. Devia ser um bom servo. E o menino ficou doente. E o centurião deve ter feito de tudo, meu Deus, esse menino não melhora, e só piorando, só piorando, só piorando, até que começou a chegar as boas notícias. As boas notícias a respeito de quem? De Jesus. Lembra da mulher com fluxo de sangue? 12 anos, não melhorava, na mão de vários médicos. Você está vendo que a pessoa lutando só com a capacidade terrena não vence o diabo? Ela lutou 12 anos, irmão, gastou tudo. Parece que ela era uma pessoa que tinha posses, tinha condições, mas ela perdeu tudo, indo a pior. E não conseguia vencer o problema. Até que ela ouviu falar de quem? De Jesus. O mesmo princípio Deus mostra nessa palavra. Então não tem como fugir a isso. Se você não está vencendo, para com tudo que você tem feito no sentido espiritual e diz assim, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou esperar, eu vou gastar meu tempo, investir em ouvir o que o Senhor vai falar comigo. E aí você vai ouvindo, tenha paciência que às vezes isso vai acontecer no momento da tribulação, quer dizer, no momento mais difícil da sua vida, que você estará em tribulação, que você estará em aflição. Você vai ter que ter paciência, esperar e ouvir. Não adianta ficar só chorando e fazendo aquela oração de Elias, minha vida não tem mais jeito, não aguento mais. Isso não vai mudar nada na sua vida. Deus não vai ouvir murmurações, lamúrias e nem
orações como a do Elias. O Elias chegou dizendo: oh Deus, não aguento mais, tira a minha vida. Deus olhou para ele e falou: não, você não quer morrer, Elias. Se você quisesse morrer, tu tinha ficado com a Jezabel. A Jezabel não ameaçou ele de morte? E ele fez o quê? Então quem quer morrer não foge, né? Mas ele falou isso, irmãos, porque por causa da pressão, por causa do momento de perseguição. Então nesse momento de aflição, realmente não é fácil. Mas não adianta. Não adianta falar: ah, meu Deus. Isso não vai mudar o coração de Deus. Deus não responde a pessoa por causa dos gritos que ela dá, do desespero que ela tem. Não, a Bíblia diz que Deus responde pela fé. Você tem que crer. Sem fé é o quê? Impossível. Impossível. Guarda essa palavra. É impossível agradar a Deus. Então a fé que nós recebemos quando ouvimos, diga graças a Deus. Esse homem estava numa situação difícil. O secretário dele, o servo dele, o moribundo, o rapaz estava morrendo já. Mas ele chegou às boas notícias de Jesus. Ele começou a escutar. Diz aqui a Bíblia que ouvindo. Então ele foi ouvindo, chegava um, chegava outro. Eu acredito que ele até mandou outro emissário. Vai lá na reunião de Jesus, grava tudo e traz para mim. Aí o cara chegava lá: Jesus falou assim, a palavra dele é assim, ele ensinou assim, ele disse que a gente crê verá a glória de Deus, ele disse que tudo é possível que crê nele, ele disse que quem nele confiar não será abalado. E o centurião ia ouvindo, ia se alimentando, ia se alimentando, ia se alimentando, até o dia que Jesus chegou na cidade dele. Diga graças a Deus. Então sempre Jesus vai chegar, sua hora vai chegar. Deus prometeu para você, Deus tem falado com você. Ele não é mentiroso não. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agora nós temos que confiar nele. Vamos ler novamente aqui o versículo 3. Então o centurião, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. O centurião quer dizer chefe de 100 soldados, centurião. Ele era um tipo de líder romano que ele era colocado em destacamentos. Cada cidade tinha um centurião. E é como se fosse o delegado do lugar, tinha os seus soldados. Então ele era uma pessoa conhecida. Quem dominava a nação, o país naqueles dias, era o Império Romano. E o centurião, ele era sempre na Bíblia, o centurião, ele aparece como pessoas boas, pessoas de bom trato. Os soldados romanos foram os homens que castigaram Jesus. Mas o centurião, ele não era mau. O próprio centurião, no pé da cruz, olhou e disse assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E se você ler o Evangelho, ler o Novo Testamento, os centuriões, eles sempre aparecem com boas menções, não como homens maus. Não sei porquê. Talvez tinha algo diferente no coração desses homens. Diga graças a Deus. Veja que este centurião não foi orgulhoso. Ele mandou um recado para Jesus. Ele conhecia os anciãos judeus, que também eram líderes religiosos ali da nação. Chamou esses anciãos judeus e disse assim: olha, eu deve ter falado assim, eu não conheço Jesus, não tenho intimidade. Como ele é judeu e vocês também são judeus, vocês podem fazer um favor, pedir para Jesus vir curar meu servo. Eu escutei a palavra dele, eu estou crendo nele. E eu sei que se ele vir aqui, Deus vai abençoar. Aí os anciãos judeus foram levar o recado para Jesus. Quando chegaram lá, os anciãos disseram, vamos ler novamente, olha o que eles falaram: e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga.